nosso giro internacional de notícias, foi adiada para a semana que vem a votação do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, a ONU, sobre a proposta que permite o uso da força militar a fim de proteger a navegação comercial no Estreito de Hormuz, território bloqueado pelo Irã. A região é o principal ponto de preocupação global. Para a gente poder conversar melhor sobre esse assunto e também outros que envolvem um conflito lá no Irã, eu vou receber agora, aqui no Boletim Metrópolis, o professor de Relações Internacionais do IDP, o Robson Valdez. Robson, seja bem-vindo, muito obrigada, bom dia por estar conosco neste sábado. Robson, eu já pergunto a respeito desses caças, né, que acabaram sendo aí abatidos de acordo com essas primeiras informações. Qual o impacto, então, dessa derrubada? E a gente fala, né, em algo muito inédito nesse conflito que vem acontecendo. O que isso pode significar aí para os próximos dias? Bom dia, Marília. Bom, eu acredito que temos aí um impacto, primeiro, econômico, né? Porque é mais um caça em uma soma de valor muito alto. Um impacto político também, um impacto também na imagem dos Estados Unidos como potência bélica, né? Nós sabemos que o Irã está travando uma luta, uma batalha assimétrica. Os Estados Unidos, sabidamente, são o país mais forte, com um aliado como Israel também nessa guerra contra o Irã. Então, isso tem um impacto direto sobre a confiança dos próprios americanos na capacidade do presidente Donald Trump em encontrar uma solução para a saída dos Estados Unidos nessa guerra. Então, no imaginário da população norte-americana, que já reprova a entrada dos Estados Unidos nesse conflito, a derrubada de mais um caça, juntamente com outro F-35, que foi abatido também por uma potência inferior, vamos dizer assim, militarmente, juntamente com os outros 3 caças que foram derrubados por fogo amigo no Kuwait, isso tem um impacto muito grande na confiança da população americana, do próprio eleitorado do presidente Trump, na condução do país nessa guerra, porque até então não ficou evidenciado que o Irã representa, na verdade, uma ameaça existencial aos Estados Unidos. Então, isso tem um impacto político muito grande, negativo para o presidente Trump, na tentativa de equacionar essa situação em que os Estados Unidos se colocaram e acabou colocando também toda a economia mundial numa situação muito frágil, enquanto nós temos aí agora o preço do petróleo, da energia como um todo, muito elevado. Então, nós tínhamos antes do conflito o petróleo a um valor em torno dos $60 e agora temos aí na casa dos 110, 120 dólares nesses últimos 30, 35 dias. E também temos um outro objetivo que acabou se consolidando, ou mais um grande desafio para a economia mundial e para os Estados Unidos, é que até então, antes do conflito, a navegabilidade do Estreito de Hormuz, por onde passa 20% do petróleo mundial, estava livre, estava desimpedido. E agora nós temos aí uma situação em que o Irã, nessa guerra assimétrica, coloca os Estados Unidos numa posição defensiva e temos aí um objetivo declarado agora nessa guerra que os Estados Unidos iniciou contra o Irã, a abertura de um grande ponto logístico que estava desimpedido e agora está totalmente impedido por essa ação do exército iraniano. Então, os Estados Unidos eles buscam, de uma certa forma, uma saída para a guerra e essa derrubada desse caça A-10 Thunderbolt e o desaparecimento desse tripulante acaba, de uma certa forma, desgastando a imagem do presidente junto à sociedade americana e principalmente junto aos seus eleitores. À medida que esse tripulante ele não é resgatado, o desgaste político ele se torna muito grande para o presidente Donald Trump. Professor, só para a gente agora falar sobre o Estreito de Hormuz, que é um tema que está sendo bastante em foco, né? Principalmente por conta das consequências que o fechamento dele vem trazendo. A gente tem matéria aqui no nosso site
que houve aí mais um adiamento aí da reunião que aconteceria na ONU para poder falar sobre o uso da força dentro do Estreito de Hormuz. A gente lembra que ela estava marcada inicialmente para sexta-feira, para ter acontecido ontem, mas ela acabou sendo desmarcada por conta da Sexta-feira Santa e foi remarcada para hoje, sábado, mas foi desmarcada novamente. O motivo do adiamento que a gente traz aqui, que seria a posição da China, Rússia e França, que tem poder de veto e sobre essa autorização de qualquer uso da força na região. A gente também traz aí que tem informações que os outros países eles também rejeitam qualquer ação que permita meios militares para reabrir a rota marítima. O meu questionamento é: por que tanta dificuldade, sendo que essa questão envolvendo o fechamento do Estreito de Hormuz não afeta apenas o Irã, Israel ou os Estados Unidos, mas vem afetando o mundo inteiro, professor? A gente vê impacto disso aqui no nosso país. Agora há pouco a gente estava falando sobre a preocupação do presidente Lula ser o valor do diesel. A gente também vê aí o aumento na querosene e isso vem afetando não apenas esses países que estão envolvidos no conflito, mas o mundo inteiro. Então, por que está tão difícil fazer essa reunião dentro da ONU e por que está difícil de convencer os países? Olha, acredito que a grande dificuldade são cenários prospectivos para uma escalada do conflito. Se hoje nós temos, como eu pontuei anteriormente, antes do conflito tínhamos o petróleo aí na casa dos 60, 70 dólares. Com 35 dias após o conflito, ele já está na casa dos 110, 120 dólares. Se nós escalarmos esse conflito com o uso da força, a tendência desse preço chegar na casa dos 200 dólares ela é muito forte que esse cenário se concretize. Então, acredito que tanto a Rússia quanto a China, que tradicionalmente costuma se opor a qualquer resolução encampada pelos Estados Unidos e pelos seus aliados, mas agora também temos um contraponto importante que é a da França. Então, se a gente tiver uma escalada do conflito, o cenário atual, que já é ruim, com o valor do petróleo a 120 dólares, 110, então eu acho que o que se busca, na verdade, e aí o Irã ele está com uma situação um pouco mais vantajosa para negociar, seria justamente buscar, do ponto de vista iraniano, uma negociação que o Irã pudesse conseguir um cessar-fogo, garantias de que seu país não fosse mais atacado e também, de uma certa forma, aliviar consideravelmente as sanções econômicas que são impostas ao Irã por mais de 4 décadas. Então, eu acho que nesse momento o que se está buscando é uma solução negociada para evitar, além do conflito bélico, um impacto muito maior, sem precedentes, aí na disparada do preço do petróleo. Então, eu acredito que, por conta desse temor de uma escalada, não só do conflito, mas também no preço desses hidrocarbonetos, de uma forma geral, nós temos aí um cenário muito complexo. Então, eu acredito que, por conta disso, essas negociações estejam ocorrendo de forma paralela para que na próxima semana o Conselho de Segurança consiga decidir sobre essa situação de uma intervenção armada. Isso seria, acredito que um movimento muito perigoso no sentido de não trazer uma solução para o conflito em si e piorar também as perspectivas de uma redução do preço do petróleo num curtíssimo prazo. Professor,